Olá, queridos, graça e paz. Hoje é o nosso terceiro encontro das nossas casas de paz. Tem sido um período incrível, um período de entendermos e assimilarmos a salvação de Jesus para nós e a sua paz. Casa de paz é um lugar onde o Senhor nos dá a paz dele, uma paz que excede todo entendimento, mas uma paz que também não está condicionada às circunstâncias. Talvez você tenha esperado tanto tempo para ter uma vida de paz. Eu quero dizer para você que nós declaramos a paz sobre você. E se você ama a paz, Jesus diz que há uma promessa sobre você. Você terá a paz. Você viverá na paz. Que Deus possa encher o teu coração nesse momento de muita alegria. Você não vai nem saber explicar, dizendo: meu coração está sendo inundado de uma paz. E eu posso dizer que essa paz que está inundando o teu coração é a paz de Cristo, é a paz do Senhor. Queridos, hoje nós vamos continuar falando sobre salvação. No nosso primeiro encontro, nós explicamos o que era a salvação. No segundo, nós explicamos o porquê nós precisamos de salvação, porque nós não conseguimos viver sem pecar. Então nós precisamos de alguém que resolva esse problema por nós, porque nós não conseguimos resolver sozinhos. Aprendemos que há um convite de Deus para irmos até Ele, mas nós não conseguimos ir sozinhos. Então, ao invés de nos dar um método, o próprio Deus desce a montanha para nos encontrar em Cristo e nos carregar junto de si. Então não é uma questão de esforço, é questão de você crer e receber o que Jesus fez por você. E hoje nós vamos falar sobre quem foi que pagou o preço da nossa salvação. Eu sei que eu já falei isso nas outras lições, que Jesus pagou o nosso preço, mas hoje eu quero focar nesse ponto do pagamento do preço, para que você entenda o que Jesus fez por você. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 3 e 4, diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Todos nós pensamos que Jesus morreu na cruz para nos livrar do diabo. Talvez você possa assim: quem é o inimigo de Deus? É o diabo. Isso é o que o que está no imaginário popular. Nós vemos isso em filmes, então sempre tem o vilão, né? Sempre tem o vilão e o mocinho. E nós pensamos o seguinte: Deus é o mocinho, o diabo é o vilão. Eu sou a vítima da história aqui e o diabo me sequestrou. Então Deus mandou Jesus para pagar um preço para o diabo, para comprar eu da mão dele. E agora eu sou assim, estou livre do diabo porque que Jesus é o grande herói. Essa é a saga de todos os filmes que você assistir, sempre vai ter isso. Alguém que vai ser salvo pelo herói, vai ter um vilão que quer pegar a vítima, e tem um grande herói que vai lá e salva. E aí nós pensamos, nesse enredo, Deus enviou Jesus, Jesus é o meu super-herói, o diabo é o vilão, e eu sou a vítima que estava presa na masmorra do diabo. Linda história. Não, não era essa história. Nessa história, você e eu, nós somos os vilões. Nós falhamos contra Deus. Nós desobedecemos ao Senhor. Nós infringimos todas as regras. Nós decidimos viver uma vida de rebeldia e por causa disso, nós colhemos o fruto de nossos próprios pecados, estamos condenados à morte eterna porque nós temos uma dívida com a justiça de Deus. Então, Deus envia o seu Filho ao mundo, mas ele não vem como um herói para nos salvar de um inimigo. Ele vem como um herói, mas para nos salvar de nós mesmos, porque nós temos o controle de nossa própria vida e estamos caminhando a passos largos para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo também infringiu a lei de Deus em algum momento e ele foi condenado eternamente. Para ele não há salvação, para ele não há possibilidade de arrependimento. E ele nos influencia, porque ele sabe que ao termos o controle de nossas próprias vidas em nossas mãos, vamos fazer o pior com ela. Mas então Deus vem para pagar a nossa dívida para Deus. Então, como que funciona? Jesus morreu para nos livrar de quem? Da justiça de Deus. Foi o próprio Deus quem sacrificou o teu filho para cumprir as exigências pelo pecado. E ele pagou a dívida no nosso lugar. Ele morreu a morte que estava destinada para mim e para você. Ele morreu no nosso lugar. E ele pagou e a dívida foi paga completamente. Deus está satisfeito com o pagamento de Jesus. Então, quando cremos em Jesus, cremos no que Jesus fez por nós, nós nos apropriamos dessa vida que não tem mais dívida. E eu lembro de uma história que eu também ouvi do pastor Eire, de um missionário que foi pregar em uma tribo canibal. Ele chegou ali, ele com muito medo, porque ele sabia que aqueles índios comiam carne humana.
E ele começou a pregar e pregar e falar de Jesus, de falar do que Jesus fez. E a grande verdade é que eles fizeram um acordo com aquele missionário. Falou, olha, nós gostamos muito de você, então fique tranquilo. Agora você conquistou um espaço entre nós. Nós não vamos matar você e nós não vamos te devorar. Mas nós vamos continuar com a nossa prática como sempre foi desde os nossos antepassados. Então aquele missionário falou, não, isso é muito errado, Deus ama o ser humano, matar é pecado, não pode matar ninguém, não é? Eu estou feliz porque vocês me pouparam, mas eu não estou feliz completamente porque outros vão morrer nas mãos de vocês, e porque isso não agrada a Deus. Ele foi pregando e pregando. Então eles falaram, tudo bem, nós não vamos mais ficar fazendo isso de forma corriqueira, mas olha, existe uma festa que nós fazemos aí anual, que nós lutamos contra os nossos inimigos, nós capturamos um inimigo e assim, nós comemos ele em comemoração à nossa vitória. E ele ficou ali insistindo para que eles não fizessem mais aquilo, porque aquilo era muito errado. E ele não conseguiu dissuadir aqueles índios de fazerem aquilo. Então ele perguntou, tudo bem, mas como é? Me explica então como isso vai funcionar. E eles explicaram, ó, nós vamos ficar todos ali escondidos atrás daquela pedra à noite, eles sempre passam por ali à noite, quando nós percebermos o movimento, nós vamos capturar e nós vamos matá-lo. E o missionário ficou ali entendendo como funcionaria o grande plano de matar o inimigo. Chegou o grande dia, aqueles índios foram para aquele lugar, se esconderam atrás da pedra, como eles tinham dito que fariam, e de repente eles viram o movimento, eles foram, capturaram aquela pessoa, arrancaram a cabeça, e uma pessoa correu na frente com a cabeça na mão para cantar a vitória. E quando ele chegou no lugar da aldeia, onde tinha fogo, tinha luz, eles perceberam que aquela cabeça era a cabeça do missionário. E eles choraram amargamente naquele dia, por terem matado o grande amigo deles, que tinha gastado tanto da vida deles para abençoá-los. E eles prometeram que nunca mais eles iriam cometer aquele pecado de matar alguém. O missionário deu a vida no lugar de um índio inimigo, mas não só no lugar da vida do índio inimigo, mas para convencê-los a não fazer mais aquilo. O que Jesus fez por nós foi isso, ele morreu a morte que estava destinada para nós morrermos. Naquele dia, um índio foi poupado, porque o missionário morreu aquela morte. Hoje é você e eu, somos nós que somos poupados, porque Jesus morreu a nossa morte. Olha o que está escrito em Gálatas 3:13. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus levou os seus pecados, suas enfermidades, enfim, toda a maldição. Lá na cruz, embora você possa receber o perdão, a cura, você tem que entender que tudo isso foi através dele. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, fazer de Jesus o Senhor de sua vida. E então você estará livre de toda a maldição, porque você receberá uma nota de quitação de todas as suas dívidas, porque Jesus pagou por ela. E como que você faz para entregar a sua vida para Jesus? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 9 ao 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Você precisa crer que Jesus Cristo morreu no teu lugar, crer que Jesus Cristo veio ao mundo, que Deus enviou Jesus, ele morreu e ressuscitou, e que além de ter morrido e ressuscitado, ele se tornou Senhor. E quando você fala, Jesus, se torna o meu Senhor, eu creio no que você fez por mim, a Bíblia diz que você é salvo. E você pode desfrutar da libertação de todas as maldições, crendo que Jesus morreu e foi crucificado para que você tenha vida e vida eterna. E não só vida eterna, vida em abundância, aqui na terra também. Desfrutando de tudo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Então receba Jesus nesse dia e viva aquilo que ele preparou para você. Desfrute daquilo que ele projetou para você. Que Deus te abençoe. O líder agora da Casa de Paz vai poder conversar, orar por você, te explicar. E se você desejar entregar a sua vida para Jesus, você pode conversar com ele, confessar Jesus como seu Senhor e desfrutar da salvação que ele preparou para você. Que Deus te abençoe.